eu tinha esse sonho de viajar. E de alguma forma, em 2010 eu fiz a minha primeira viagem sozinha para Buenos Aires, mas eu comecei a viajar novamente. Um grande marco para eu realmente ficar viajando e negociar. Então, beleza, vou levar a marmita no trabalho para juntar, para fazer uma viagem ali no final de semana. Foi quando eu terminei um relacionamento longo de 5 anos, que eu falei assim, se eu fizer algumas atitudes bem radicais, escolher o que eu quero fazer. Eu tenho opinião própria. E eu vou escolher o que eu gosto. O que eu realmente gosto, o que me fazia falta naquela relação. Foi uma relação muito difícil. E eu comecei a viajar. E as amigas pediam dicas. Então eu comecei com um blog de viagens, que é o Mulheres Viajantes. Começou em 2016, então já tem 8 aninhos meu bebê. Nossa, bastante, hein? Bastante tempo. E eu comecei a pensar, não só os meus relatos, mas em 2016 a gente teve a morte de 2 turistas argentinas no Equador. E no momento eu fiquei muito incomodada, porque se falavam que eram mulheres sozinhas. E elas estavam viajando juntas. Então, quando que eu mudo a nomenclatura de sozinha? A partir do momento que eu tenho um homem, aí eu tenho... Então, elas estão acompanhadas. E aí, se eu tivesse essa presença masculina, elas não teriam sido mortas? Foram homens que mataram elas. Sim. E aí eram amigas que estavam no Peru, aí 2 voltam para a Argentina, 2 continuam para o Equador. Então eu vi gente falando sobre elas estavam sozinhas, que elas tinham responsabilidade nessa morte, porque elas foram para uma cidade que era uma cidade conhecida por festas, pelo tráfico de drogas, que elas tinham que ter tomado cuidado, porque elas foram dopadas, elas foram roubadas no hostel. E eu fiquei revoltadíssima. Falei, não é possível que as pessoas tenham coragem de formalizar esse tipo de opinião na mídia tradicional, na mídia independente. Eu vi mulheres blogueiras trazendo temas nesses termos. A gente sabe que a gente não pode beber bebidas de estranhos, que a gente tem que tomar cuidado para ser roubado, mas tenho certeza que, infelizmente, alguém tem um histórico de algo que foi roubado, que foi furtado. As coisas não são só dentro desse espectro racional. E aí eu comecei a pedir relatos de mulheres que viajavam sozinhas ou entre mulheres para entender, mais do que entender, para demonstrar que não era uma loucura de 2 meninas específicas, né? E essa base sólida, ela é histórica, porque a rua é o espaço dos homens. Sim. Quando a gente tinha um ditado no Brasil Colônia... Foi construído assim, né? Sim, de que as mulheres elas saíam para 2 coisas de casa: para casar e para o enterro delas. Então, a loucura, como isso é um ditado popular, é uma brincadeira. E a ideia de que o espaço da rua é o espaço dos homens, porque é o espaço onde acontece a política, onde acontece o comércio, que a gente tem que ficar nesse espaço doméstico, a ponto de... Hoje em dia a gente tem muito preconceito com mulheres muçulmanas. O véu não era usado pelas muçulmanas até o Califado de Omã no século VIII. Era usado pelas católicas, pelas bizantinas. Então a ideia de você usar o véu, mesmo no Brasil colônia, era de você se invisibilizar, como se você se protegesse. Estou na rua... mas sou uma mulher direita. Então, essa ideia de que estamos na rua, estamos a serviço, estamos disponíveis, acontece a gente na rua, acontece quando alguém descobre que você ficou solteira. Sim. Aparece, né, a brincadeira da volta dos que já não foram, né? Sai do túmulo as pessoas. Porque essa ideia de que você tá livre, e você tá livre para apreciação. Tem o direito de estar na rua, a gente tem direito a lazer, a estudar, a trabalhar. O quanto isso também foi deturpado para falar, agora você tem que fazer tudo isso sozinha, agora você tem que estudar, você tem que trabalhar, manter uma boa forma específica de revistas de beleza, você tem que ser a esposa troféu de casa e trabalhar fora e ser o arrimo de família. Porque aí os nossos direitos vieram com o discurso de ausência de deveres dos homens. Então, como é que fica nesse jogo? Eu achei muito interessante e muito assustador. Assustador.